sobre ele há um manto, sobre ele há uma capacidade de transferência, de ativar. E eu gosto de profetas assim, porque eles têm essa capacidade de dar destino para quem não tem destino, de mudar o quadro de pessoas que estão com um quadro destinado ao fracasso. E perceba que as duas pessoas que ele vai ungir a rei, são duas pessoas que estavam sem rumo, sem destino, um caçador de mula e o outro pastor de ovelha. Um menino que está acostumado a ficar cuidando de mula, e outro que está acostumado a cuidar de ovelha. E é tão profética a vida dos dois, porque quem trabalha com mula, trabalha com um animal teimoso, e se torna teimoso. Será que Deus está falando alguma coisa aqui? E quem trabalha com ovelha, se torna sensível como uma ovelha, porque a ovelha é um animal sensível, irmão, muito sensível. Quando eu ministro isso lá na igreja, o pessoal fica meio assim, porque as ovelhas, elas não comem qualquer coisa, elas passam mal se dá qualquer coisa para elas comer. Ovelhas gostam de pastagens verdejantes, boas. Mula come ou o bode, né? Quer saber se a pessoa é ovelha ou se é bode? Do que ela se alimenta? O bode come pedra, a gente sabia? Lata. Tudo que é porcaria o bode come. E é ingrato. O bode é ingrato, gente. Ele morde a tua mão rapidamente. Tá nem aí. Agora a ovelha, meu Deus do céu. A ovelha, quando ela cresce debaixo do pastor, ela vai ouvindo a voz do pastor. Pode ter 10 pastores falando ao mesmo tempo, ela reconhece a voz do seu pastor. Por isso que Jesus disse: as minhas ovelhas, se de cantoro manasouria dele massou e manterebas. Eu vejo Jesus assentado, agorinha mesmo, estou com a visão aberta aqui, e ele falando assim, pelo coração, pelo sentimento dele: eu estou buscando as minhas ovelhas, porque ele quer falar. E como saber que temos um profeta? A palavra de Deus será ecoada através da vida dele, as visões serão sobre ele. A palavra diz isso. Deus falou: não vou falar mais com Eli, não vou falar mais com esses meninos, que não adianta falar com eles, vou falar com uma criança. Chegado o tempo que Deus vai usar as crianças. Deixa eu contar algo para vocês. Eu estava em Goiás há uns 2 anos atrás, e me obrigaram a pregar de gravata, num calor, gente. Goiás, onde eu estava, é calor demais, pastor. E eu falei: mas tem que pregar de gravata? Tem. Só que eu não fui lá pregar, eu fui fazer visita nos lares, porque os pastores lá não estavam fazendo. Eu visitei uns 60 lares. E eu falei para a irmã, irmã que me levou: não faço questão não, filha. Posso pregar na praça, posso pregar na rua, eu não faço questão de pregar na sua igreja, porque eu sei a estrutura religiosa que tem lá, e para mim vai ser cansativo. Não quero não. Não, pastor, mas a gente vai fazer uma festividade, a gente já colocou o senhor no cartaz. Colocou de teimosa. Mas enfim, falei: tá, irmã, o senhor falou comigo, honra a vida dela, filho. Bem, irmã, vou lá pregar. Coloquei o terno, a gravata. Olha que eu tenho uns ternos bons, para a glória de Deus, mas não faço questão disso. Cheguei lá, comecei a pregar, e eu preguei sobre a unção de Davi e tal. Mensagem simples, como eu estou pregando aqui. Eu deixo os complicados para o pastor, né, Deus? Eu fico no simples. Amém? E aí, o povo, nada acontecendo. Eu falei: que coisa. Aí o Senhor falou comigo: chama as crianças. Eu falei: você que tem menos de 13 anos, vem para frente. Vieram as crianças, acho que tinha umas 20. Comecei a orar, elas começaram a chorar, começaram a ser tocadas, começaram a ser batizadas no Espírito Santo. Mas foi uma mensagem para a igreja. E quantas pessoas velhas lá, irmão, braço cruzado, duros à presença de Deus. Falei: gente do céu, está no mesmo tempo de Eli. O Espírito está chamando e ele não consegue perceber.
A presença está lá densa sobre Samuel e ele não é tocado. Como pode? Do mesmo jeito. Eu falei, gente, será que Deus vai ter que clamar através das crianças? Arrependimento genuíno, verdadeiro. Um dos avivamentos que aconteceu na Coreia foi uma criança que começou o avivamento. Ela tinha 9 anos, 1960 e algumas coisas. Coreia era um país destruído por guerras civis, por corrupção, e uma criança foi tocada num culto. Ela começou a chorar. Ela vai para a porta e começa a perguntar: vocês são salvos? Vocês conhecem o Senhor? Irmãos, aquilo toma uma proporção, porque outra criança e outra congregação também é tomada. Ei, eu quero profetizar aqui, nessa noite, se Deus não encontrar lugar no coração do velho, Ele vai encontrar lugar no coração do novo. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Obrigado, meu querido. E a igreja lotada, as crianças sendo tocadas. Aí tinha algumas mulheres, pastor, que estavam distante do Senhor. Eu fiz o apelo assim, e eu perguntei, e elas chorando, gente, pelo poder do Espírito Santo, chorando. Eu falei: você não quer aceitar Jesus? Aí elas olhou para as irmãs, falou. Eu fiquei meio assim, falei: mas como pode? Deus está quebrando o coração, tirando a pedra, colocando a carne, e não quer Jesus. Eu fui para o hotel, falei: Deus, não estou satisfeito, me revela o que está acontecendo. Ele falou: filho, elas olhou para aquelas irmãs toda triste, para baixo, destruída. Eu, para ser crente desse jeito, quero não. Foi o que elas pensaram, irmão. Religião prendendo as irmãs não podia dar um glória, não podia dar uma corridinha. Falei: rapaz, Deus me toma aqui, esse povo vai colocar para fora, porque eu começo a correr, a gritar, e deu vontade, irmão. Falei: mas eu vou segurar, porque eu tenho que terminar a mensagem. Que igreja, irmão, nós estamos sendo? É algo de se pensar. 1 Samuel, aqui onde nós vamos ler, Deus fala assim para Samuel. Samuel nunca mais viu Saul, até o dia da sua morte, mas sentia de Saul, ou seja, ele estava ainda triste, porque Saul perdeu a unção, perdeu o propósito, rejeitou os propósitos de Deus, e o Senhor se arrependeu de ter constituído Saul como rei sobre Israel. O Senhor se arrependeu, irmão. Não que ele foi pego de surpresa, né? Mas ele não contava que Saul ia ficar tão endemoniado como ficou. Mas Deus sempre tem, irmãos, um plano. Deus sempre tem um escape, irmãos. Mesmo Deus rejeitando Saul, e Samuel sendo velho de fé, velho de unção, conhecendo o Espírito Santo, ouvindo Deus no seu ouvido, ele ainda tinha coisa nova para aprender. Nós sempre temos algo novo para aprender diante de Deus. Por isso que diante do Senhor, irmãos, nós temos que ter sempre o coração como de uma criança, abertos. O que o Senhor quer me ensinar? Amém. Disse o Senhor a Samuel: até quando terá pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha o teu chifre de azeite e vá, e eu o enviarei a Jessé o belemita,
pois dentre os seus filhos já escolhi um rei. Glória a Deus. Aquele mesmo Samuel que trouxe uma reforma, irmãos. Samuel era violento, irmãos. Samuel era muito quente. Samuel era muito profético. Samuel tinha muito fogo. Porque ele confrontou o povo e falou assim: vocês querem andar com Deus? Vai nas suas casas agora e tira todos os Baals, os Baalins, os Azeras, os Astarotes, tira todas as imagens que estão lá, e vem aqui que nós vamos fazer um concerto diante de Deus. Só volte aqui depois disso, senão nem comece. Porque os filisteus estão vindo aí, eles vão passar por cima, vai tratorar, não vai sobrar nada. Já sabe como é que eles são. Muito mais avançado em tecnologia, muito mais avançado em estratégia. A gente é tudo povo rural, mal a gente tem uma enxada. Então eles estão vindo com espada, com escudo. Esse era Samuel, gente. Se vocês querem que Deus guerreie as suas guerras, tire os ídolos de dentro das suas casas. Vamos fazer uma aliança profunda com Deus aqui. E Samuel, irmão, ele era o cara. Na época de Samuel, não precisava nem de guerreiro, porque Deus mandava os anjos guerreiros. Ah, você não acredita nisso, não? O homem não precisava nem de exército, Samuel. Ele e o Senhor era a maioria. E o povo nunca percebeu isso, irmão. Tinha sobre eles um profeta. Tinha sobre eles a voz do Senhor. E é engraçado, irmãos, que a história conta que quando eles iam para a guerra, via Samuel no monte sacrificando, os inimigos já falavam: aí perdemos. Acabou para nós, tá, gente? Samuel, ó a fumaça subindo. Orabassori cantarabaxê. Ah, meu irmão, eu amo os profetas, porque eles são aqueles que vão para os montes, lá no alto dos montes, e coloca sobre Deus a expectativa, e traz a resposta de Deus. Será que nessa noite tem alguém aqui que vai subir o monte? Lê para Calabassúria. Profeta é aquele que entra na nuvem e não sai da nuvem, irmão. Mas tem aqueles que só entram na nuvem e saem. Tem aqueles que vivem de experiências e buscam experiências e vão viver de experiências e não vão sair do lugar, porque Deus não quer que você experimente dele. Deus quer que você o conheça. Deus quer que você tenha intimidade, e isso leva tempo. Quando eu casei com a minha esposa, eu achei que a conhecia, me ferrei. Só fui conhecer de fato quando eu comecei a morar com ela. Ou a toalha na cama, chinelo virado, a pasta de dente aberta. Irmãos, eu sou administrador, então imagine a minha cabeça como é que é. Certinho, tudo certinho. E ela é de humanas. Um cara de exatas, chatinho com uma de humanas, totalmente. Deus! Quebra eu, quebra. Você fica cantando isso aí, ó. Quebra-me, vai cantando. Porque você canta, você profetiza, não tá? Como o farol que brilha à noite sobre as águas, né? Quebranta-me. Continua cantando. Continua. Vai que ele vai arrumar os meios de te quebrar. Irmão, só resposta de oração. Vai chegar na parte boa, vai chegar lá. E aí, meu irmão? Esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando mesmo? Fala, Deus! É a minha paciência, irmãos. Quando eu tiver top, tiver um intérprete, né, que a gente vai chegar lá. Ele tem duas funções: de me interpretar e lembrar o que eu estava falando também. Às vezes a gente esquece quem está falando. Mas, irmãos, a gente só passa a conhecer de fato quando a gente mora junto. Com Deus é o mesmo jeito. Aqui você tem experiência, aqui você tem um toque, aqui você tem aquele negócio que te deixa você feliz e alegre, você sai todo igual uma borboleta lá fora. Mas é no teu dia a dia, é na tua casa, é no teu quarto, é no monte, é no secreto, que você vai conhecendo verdadeiramente quem o Senhor é. Conhece o cheiro dele. Aqui você conhece o poder, mas você conhece a presença.
Porque eu vou te falar uma coisa, é dons, poder, presença, glória. Dons, poder, presença e glória. Vamos mudar. Dons, unção, presença e glória. Da presença para a glória é um pulo. É a glória de Deus que acelera. É a glória de Deus que entra no DNA e retrocede o relógio biológico. A glória de Deus é quem Ele é de fato, é quando Ele vem em pessoa de fato, é a glória dEle. Pastor, você é doido? Um pouquinho. Quando Ele vai lá em Abraão, Ele fala assim, agora chegou o momento de eu cumprir a promessa. Só que Ele não visita só Abraão, Ele visita Sara também. E Ele está em pessoa no anjo.